Tudo que o técnico Carlo Ancelotti planejou para este jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad deu certo. O time saiu com os 3 pontos, coisa que aproxima o Real Madrid ainda mais do título do Campeonato Espanhol, faltando aí 5 rodadas para o final da competição, 15 pontos para serem disputados, e também conseguiu preservar jogadores, dar descanso a jogadores, pensando no jogo decisivo da Liga dos Campeões. Terça-feira teremos Bayern de Munique e Real Madrid, o primeiro jogo da semifinal da Champions. Portanto, uma noite bastante redonda para o técnico italiano, que fez muitos rodízios na escalação. Se a gente for comparar com o time que entrou em campo no El Clássico no último fim de semana, 9 jogadores diferentes. Do time que o Ancelotti colocou em campo para essa partida contra a Real Sociedad, talvez a gente tenha a repetição de no máximo 2 jogadores para o jogo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Para vocês terem uma ideia, a escalação do Real Madrid foi Kepa no gol, Carvajal na lateral, o Carvajal que está fora do jogo contra o Bayern porque cumpre suspensão, então jogou hoje contra a Real Sociedad. Militão, que voltou a ser titular, a primeira titularidade dele depois da recuperação da lesão no ligamento cruzado do joelho, junto com o Nacho na zaga. O Nacho, que é um dos que pode jogar, o Militão também, mas talvez um pouco menos, no jogo contra o Bayern de Munique. Na lateral esquerda, Fran Garcia, no meio de campo, Tchouaméni, que é outro dos que podem jogar o jogo contra o Bayern de Munique, acompanhados por Luka Modric, Ceballos, Arda Güler, já vamos falar sobre o jovem turco do Real Madrid, e Brahim Dias e Rossello, um time bastante reserva. E depois o Ancelotti foi fazendo substituições, mas já nos últimos minutos da partida. O Real Madrid não controlou o jogo, na verdade teve menos posse de bola do que a Real Sociedad. A Real Sociedad é um time que gosta de ficar mais com a bola, e o Real Madrid é um time bastante camaleônico, que durante o jogo vai alternando momentos mais com a bola e momentos que prefere jogar no contra-ataque. A gente viu um Real Madrid bastante diferente do que a gente está acostumado, talvez menos intenso, porque o rival também exigia um pouco menos de intensidade. Jogadores que não estão tão acostumados a jogarem juntos, como são os jogadores do time considerado titular do Real Madrid. Vimos um primeiro tempo no qual o Real Madrid, na sua primeira finalização no gol, encontrou o gol. Um gol que começa com um lançamento para Carvajal, que estava totalmente sozinho, sem marcação por parte da defesa da Real Sociedad. O Carvajal cruza a bola, cruza praticamente toda a área, nenhum jogador da Real Sociedad consegue tirar a bola de dentro da área. E o Arda Güler, que estava jogando mais escorado pela direita, mas como ponta direita mesmo, o Real Madrid chegou a jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, com o Arda Güler sendo esse cara pela direita, entrou pela esquerda e marcou um gol, um golaço, ainda colocou a bola pelas pernas do goleiro da Real Sociedad e fez o único gol da partida no primeiro chute a gol do Real Madrid no jogo, no primeiro chute a gol do Arda Güler no jogo. O Real Madrid consegue 1-0, a Real Sociedad empata a partida, mas o gol marcado pelo Cuba é anulado por uma falta prévia no Tchouaméni. A partir daí, a Real Sociedad tenta ficar com a bola e o Real Madrid tenta mais do que nada, mais do que controlar, não se cansar muito no jogo e, claro, jogar no contra-ataque, que é sempre a arma desse time. No segundo tempo, o Real Madrid até dá uma melhorada, a gente vê o time tentando controlar um pouco mais a bola, mas não consegue encontrar o gol. O Real Madrid o jogo contra a Real Sociedad foi um dos quais o time teve menos finalização em todo o campeonato espanhol. O Real Madrid tem uma média de quase 16 finalizações por jogo, e nesse jogo contra a Real Sociedad só finalizou 5 vezes. É verdade que 3 dessas finalizações foram no gol, uma delas acabou sendo o gol da vitória do Real Madrid, mas pouca criação ofensiva para esse time que está mais acostumado a criar muito ofensivamente. Não é por nada que o Real Madrid tem o melhor ataque do campeonato espanhol, com 71 gols marcados, e hoje sai da partida também sem sofrer gols. O Kepa faz um bom jogo, tem uma boa aparição, digamos assim, mas o goleiro titular do Real Madrid para o jogo contra o Bayern de Munique vai voltar a ser o Nunin. Dos jogadores titulares que a gente deve ver na terça-feira, o Ancelotti deu cerca de 20 minutos para o Vinícius Júnior, para o Fede Valverde, que disputou todos os jogos com o Real Madrid nessa temporada, os 47, para o Camavinga, para o Rüdiger e para o Lucas Vázquez, porque como o Carvajal não vai
poder jogar o jogo de ida contra o Bayern de Munique. Quem deve ser o lateral do Real Madrid na partida deve ser o Lucas Vázquez. Destacar 2 nomes no jogo. Primeiro, o Arda Güler, que marcou o gol do Real Madrid. Ele que foi titular pela primeira vez em La Liga, desde que ele chegou ao Real Madrid. Ele já tinha sido titular, mas num jogo da Copa do Rei, contra um time de divisões inferiores. Foi o 6º jogo do Arda Güler em La Liga e o 2º gol marcado dele na competição. Dessa vez ele marcou o gol com a perna esquerda, que é a sua perna, mas o primeiro gol tinha sido com a direita, ele tem jogado bem também com a perna direita. O Arda Güler, que foi um dos jogadores que mais participou dessa tentativa de criação ofensiva do Real Madrid, realmente fez um muito bom jogo, esteve em campo 68 minutos, foi o máximo que a gente viu de continuidade dele desde que ele chegou ao Real Madrid. Nos outros jogos ele tinha jogado no máximo 13 minutos e sempre entrando no final das partidas. Foi um bom jogo do Arda Güler, que praticamente não errou passe no jogo, errou apenas um, e conseguiu ganhar muitos duelos, teve desarmes, ou seja, ele participou bastante do jogo. Se a gente for ver o mapa de calor, ele atuou em diferentes lugares do campo, entendendo bastante, lendo bastante o que o jogo precisava. Um bom jogo do Arda Güler, que voltou, como eu disse, a marcar com a camisa do Real Madrid. É um jogador que se fala muito na possibilidade dele não seguir no Real Madrid na próxima temporada, e o Carlo Ancelotti, na entrevista coletiva depois do jogo, disse: o Arda Güler é um jogador de futuro do Real Madrid e ele não sai na próxima temporada. Então o Ancelotti confirmou que o Arda Güler fica no Real Madrid na próxima temporada. É desses jogadores jovens que o Real Madrid tem contratado e que prefere formá-los dentro do elenco do time até eles pouco a pouco irem ganhando espaço. A gente já viu isso acontecer com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Camavinga, com o próprio Fede Valverde, e o Arda Güler tá nessa lista de intenções do Real Madrid. Éder Militão, foi a primeira titularidade do Militão desde que ele voltou da recuperação de ligamento cruzado no joelho. Ele esteve em campo durante toda a partida, 96 minutos, contando com os acréscimos. Fez um muito bom jogo. A gente viu o Militão ser rápido, desarmar, ganhar duelos. Ele ganhou praticamente todos os duelos no chão. Ganhou duelos aéreos também, porque ele tem como característica ser muito bom com a bola aérea. É verdade que o jogo não exigiu tanto na questão de marcar ou estar muito preocupado com um único atacante, né? Fazer uma marcação mais individual. Mas a gente viu um muito bom jogo do Militão, dando mostras de que, se ele não está ainda totalmente preparado, ele está no caminho de vir a estar totalmente preparado para voltar a ser titular nesse time do Real Madrid. Na entrevista coletiva, o Ancelotti falou sobre o Militão e sobre o Courtois, que está passando pelo processo final de recuperação dessa segunda lesão no outro joelho, agora foi menisco. Ele demorou mais ou menos um mês para poder voltar a treinar com o grupo. E o Ancelotti falou 2 coisas, que os 2 não estão descartados para a eliminatória contra o Bayern de Munique, seja para o jogo de ida ou para o jogo de volta. O Courtois no jogo de ida, na verdade, está descartado, porque a ideia do Ancelotti é que ele possa jogar contra o Cádiz, ou seja, no próximo fim de semana. O Courtois poderia voltar a jogar com o Real Madrid, ele nessa temporada ainda não jogou. Teve 2 lesões no joelho, uma igual a do Militão e depois outra no outro joelho, mas aí uma questão de menisco que ele conseguiu se recuperar a tempo de retornar. E o Militão pode vir a ser titular ou pode vir a ter minutos na partida contra o Bayern de Munique. Eu acho que essa é a principal dúvida do Ancelotti para o jogo contra o Bayern, porque o Lucas Vázquez vai ser o lateral direito, já que o Carvajal não tá, então a dúvida é quem vai acompanhar o Rüdiger na zaga. Se Tchouaméni, se Nacho, e o Militão parece, pelo que a gente viu no jogo de hoje, que está pronto também, caso o Ancelotti queira colocá-lo como titular na partida contra o Bayern de Munique. A verdade é que o jogo era importante para o Real Madrid para somar os 3 pontos, para conseguir a vitória. Vai dormir, o Barça ainda não entrou em campo nessa rodada, com 14 pontos de vantagem sobre o Barcelona. Vamos ver o resultado do Barça. Mas se o Barça tropeçar, o Real Madrid pode inclusive ser campeão espanhol já na próxima rodada da competição, caso o Barcelona não consiga vencer a sua partida. É um Real Madrid muito sólido defensivamente, é um Real Madrid muito comprometido, é um Real Madrid que tem um ataque que funciona quase que independente da peça que esteja em campo, sempre alguém consegue encontrar os gols. É um Real Madrid que só perdeu 2 jogos na temporada, sendo que em 90 minutos somente um das 47 partidas. Soma 32 jogos consecutivos marcando nos jogos nessa temporada, em apenas um não marcou gols. E é um Real Madrid que chega
na dinâmica positiva que o Ancelotti queria, com os jogadores principais descansando nessa partida. O Bellingham nem jogou, o Rodrigo nem viajou porque está atravessando um processo gripal, o Mendy também não viajou porque ainda tem uma pequena sobrecarga e está se recuperando para estar 100% contra o Bayern. Então o Ancelotti conseguiu reservar os seus principais jogadores, porque a partida mais importante para o Real Madrid nessa semana e nos próximos dias são os 2 jogos da eliminatória contra o Bayern de Munique nas semifinais da Champions.